Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Alves aqui. Hoje a gente vai resolver algumas questões de juros simples, tá? Algumas questões poderão ser feitas também por porcentagem, mas algumas através de juros simples, tá bom? Então vamos lá, o que é que diz aqui, ó? É uma questão do Saresp São Paulo e diz o seguinte, ó, o Marcos fez um empréstimo de 120 mil que deverá ser pago com juros de 1% ao mês sobre o valor emprestado a cada mês. Sabendo que pagou 6 mil reais de juros, quantos meses levou para pagar o empréstimo? Então, pessoal, uma questão bem interessante. Ó. Primeira coisa, vamos pegar as informações aqui. Ó. O empréstimo foi de 120 mil, ou seja, já sabemos que o capital é de 120 mil. Então, observe, ó, a questão a gente vai pegando cada informação. 120 mil foi o valor do empréstimo, ou seja, é o capital. Está aqui. Vamos agora, o que mais? Ó? A taxa de juros de 1%. Pessoal, a taxa de juros é sempre o valor que tem esse símbolo da porcentagem ao lado dele. Ó. Então, a taxa que a gente chama de I, essa taxa é de 1% ao mês, tá? A M, ao mês, sobre o valor emprestado a cada mês. Sabendo que pagou 6 mil reais de juros, ó pessoal, juros, J, pagou 6 mil de juros, viu? Aí vem a pergunta, quantos meses levou para pagar o empréstimo? Quantos meses, pessoal? Isso é tempo. Mês é tempo, então ó, ele está querendo o tempo. E o tempo também em meses, né? E agora é só aplicar a formulazinha, pessoal, bem tranquilo. Então a fórmula de juros simples é assim, ó, juros é igual a CIT sobre 100, ó, CIT. Capital vezes taxa vezes tempo sobre 100. Se quiser colocar o 100, tudo bem, se não já pode colocar a taxa em decimal, tá bom? Então vamos lá. Só substituir os valores agora. No lugar de J, eu vou colocar o valor de 6 mil. Ó. Então, 6 mil. Por quê? Porque os juros, ó, 6 mil. Substituir. É igual. Capital, vou colocar 120 mil. 120, ó, mil. Vezes a taxa, o I, é de 1%. Então, só coloca aqui 1, ó. Porque o 100 já está aqui embaixo. Ó. 1% é 1 sobre 100, mas esse 100 já está na forma. Ó. Vezes o tempo. O tempo é o que a gente quer. Eu posso chamar de x, mas aqui eu chamei de t. Eu vou colocar aqui, ó, t. É esse t que a gente quer encontrar. Dividido por 100. Pessoal, aqui, a partir daqui, eu poderia fazer de duas formas. Ou eu pego esse 100, ó, e passo multiplicando 600, ou então posso cancelar. Ó. Quando você tiver zero no numerador e zero no denominador, pode cancelar. Ó. 2 zeros dos 120 mil com 2 zeros dos 100, ó. Aí fica mais fácil, tá? Então, aqui ficou 6 mil, eu vou repetir, vai ser igual. Aqui ficou 1.200, ó, 1.200 vezes 1 dá 1.200. E 1.200 vezes t vai dar 1.200t. Ou seja, ó, 1.200t. Para finalizar, pessoal, isso aqui é uma equação. Ó. Eu vou pegar t igual a 6 mil dividido por 1.200. Ou seja, o 1.200, o número que está acompanhando o t, ele passa dividindo. Agora a gente pode cancelar, ó, 2 zeros com 2 zeros. Sobrou 60 dividido para 12. E aí, sabemos que 60 dividido para 12 vai dar 5. 5 o quê? 5 meses. Ok? Então, essa é a resposta correta. Alternativa, letra C. Bom, 5 meses. Se quiser dividir aí, ó. Ou então a gente pode fazer a continha inversa. Ó. Se eu pegar 12 e multiplicar por 5, eu vou encontrar 60. Ó. 5 vezes 2, 10. Sobe 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. Ou seja, 5 meses exatamente. Tá bom? Questãozinha bem tranquila. Ok? Vamos agora para a próxima. Questão número 2, pessoal. O que que diz aqui? Ó? Uma loja do meu bairro colocou o seguinte anúncio na vitrine. Olha o anúncio aqui, ó, plaquinha, né?
E o que dizia nesse anúncio? Ó? Aparelho de som de R$ 150 à vista, né? R$ 150 à vista e R$ 156 com cheque para 30 dias. Ok? Então, se for à vista, é R$ 150. E se for no cheque, vai ser R$ 156, ou seja, aumenta R$ 6, se for no cheque para 30 dias. Tá bom? Vamos ver o que fala aqui. Ó. Qual é a taxa mensal de juros que essa loja está cobrando para pagamento a prazo? Nesse caso aqui, pessoal, se quiser aplicar a forma de juros, pode aplicar, mas se não quiser, a gente pode fazer de uma forma bem mais simples. Eu vou fazer essa questão aqui sem aplicar a forma de juros simples, tá bom? Como assim, professor? E esse 30 dias? Aqui não tem problema, é o tempo. Então, veja só, se custava 150 à vista e a prazo 156, então aumentou R$ 6 de juros. Se eu quero descobrir, pessoal, a taxa de juros, basta eu pegar R$ 6, que é os juros que aumentou, e dividir por 150 reais, que é o que era antes. Aí eu já vou encontrar direto a taxa de juros. Tá? Então, como é que faz essa continha? Eu vou fazer aqui do lado. Ó. 6 dividido por 150. Vamos lá. R$ 6 é menor que 150. Não dá para dividir. O que a gente faz? Coloca um zero aqui e um zero aqui no quociente e uma vírgula. Aí fica 60 dividido por 150. Ainda não dá. Aí eu coloco mais um zero e mais um zero aqui. Ó. Quociente. Aí ficou 600. 600 dividido por 150, pessoal, se a gente parar um pouquinho e pensar, vai dar quanto? Vai dar 4, né? Porque pensa o seguinte, ó, 150 com mais 150 dá 300. E 300 vezes 2 dá 600. Então, vai dar 4. Então, você pode pensar também, né? 4 vezes 15 dá 60. Então, 4 vezes 150 dá 600. Então, 4 vezes 150 dá 600 para 600, nada. Ou seja, se a gente pegar 6 e dividir para 150, vai dar 0,04, ó. 0,04. Isso aqui está em fração, isso aqui está em decimal. Só que a gente não tem esse resultado aqui. Aqui está na forma de porcentagem. Mas aí é fácil. Se eu tenho um número em decimal e eu quero passar para a forma de porcentagem, tem várias maneiras que eu posso fazê-lo. Vou colocar aqui embaixo. 0,04, pessoal. Eu posso escrever isso aqui como fração, sendo assim. Ó. Isso aqui não é 4 centésimo? Então, eu posso escrever assim, ó, 4 centésimo, 4 sobre 100. Aqui é uma fração centesimal. E 4 centésimo é o mesmo que 4 por cento. Então, ó, aqui é na forma de decimal, aqui é na forma de fração e aqui é na forma de porcentagem, ou seja, 4%. Outra maneira também, pessoal, seria assim, eu posso pegar 0,04 para passar para a porcentagem, basta eu multiplicar isso aqui por 100, ó. Se multiplicar por 100, pessoal, a vírgula vai correr 2 casas para a direita. Então, a vírgula está aqui, vai ficar 1, 2. E aí vai ficar o quê? 4. E aí eu coloco por cento. Tá bom? Então, alternativa letra B. Se quiser fazer de outra maneira também, pode, pessoal. Você poderia calcular a taxa, né? Aplicando a fórmula de juros. Mas não é necessário. Tá bom? Pode fazer assim também. Já que a gente já estudou porcentagem, né? Vamos à próxima questão, então. Bom? Questão número 3. E agora, pessoal, essa aqui é uma questão muito interessante. É uma questão da FUVEST, São Paulo, né? O que diz aqui, ó? Vamos ler. Há um ano, Bruno comprou uma casa por R$ 50.000. Para isso, tomou emprestado R$ 10.000 de Edson e R$ 10.000 de Carlos, prometendo devolver-lhes o dinheiro após um ano, acrescido de 5% e de 4% de juros, respectivamente. Isso quer dizer que o de Edson vai ser a 5% e o de Carlos vai ser a 4%, tá bom? Aí continua. A casa valorizou 3% durante esse período de um ano. Sabendo-se que Bruno vendeu a casa hoje e pagou o combinado a Edson e Carlos, o seu lucro foi de quanto? Vamos fazer a continha? Muito interessante essa aqui, pessoal. Eu vou
voltar um pouquinho, que está mostrando a questão que a gente já fez. Pronto. Vamos lá, pessoal. Primeiro, Bruno comprou uma casa por 50 mil. Então, a casa, ó, valor da casa, né? Vou colocar aqui, o valor da casa que ele pagou foi de 50 mil, tá? Esse é o valor da casa. Só que ele teve que pegar emprestado 10 mil reais de Edson. Então, vou colocar aqui, ó, Edson. Eu vou colocar aqui, ó. Vou dividir aqui em 3 contas. Edson. E aqui desse lado vai ser o Carlos. Ele pegou 10 mil reais de Carlos e 10 mil reais de Edson. Qual foi o valor desse empréstimo aqui? Então, capital, 10 mil reais. Vamos acompanhando o raciocínio. O valor que ele pegou de Edson, a taxa foi de 5%, pessoal. 5% ao ano, viu? Ao ano. E isso foi durante um ano. Tempo, um ano. Tá? Um ano. Aqui a mesma coisa, de Carlos, ele pegou um capital de 10 mil durante a taxa, ou melhor, a taxa foi de 4% ao ano. E, ver se é o ano mesmo, para devolver o dinheiro após um ano. 5%, é isso mesmo. E o tempo também é de um ano. Vamos calcular os juros para ver como é que fica aqui, pessoal. Ó, para calcular os juros, eu vou fazer juros que ele vai ter que pagar para Edson. Juros é capital, que é 10 mil, ó, vezes a taxa, que é de 5%, vezes o tempo, que é de um ano. Isso dividido por 100. O capital, taxa e tempo. Cancela 2 zeros, ó, sobrou 100 vezes 5. Então, de juros que ele teria que pagar para Edson, ó, 100 vezes 5, 500 vezes 1, 500. Então, eu teria que pagar para Edson 500 reais de juros, tá? Aí vamos lá. Quanto ele teria que pagar para Carlos? Vamos fazer a continha. Juros, que ele teria que pagar para Carlos. Isso aqui é só de juros, viu? Reais. Eu coloquei errado aqui, ó. Reais, tá? Vai ser, de novo, ó, 10 mil vezes 4, que é a taxa, vezes o tempo, que é um ano, dividido por 100. Cancelo 2 zeros, ó. Cancelo 2 zeros. Sobrou o quê? 100 vezes 4, 400 vezes 1, 400. Então, 400 reais de juros também para Carlos. Ou seja, se somar aqui, só de juros para Carlos e para Edson, ó, juros que ele ia pagar entre Carlos e Edson vai ser 500 mais 400. 500 mais 400, ou seja, ele teria que pagar só de juro aqui 900 reais, tá? Aqui é 900, viu, pessoal? 900 reais. Agora, o que eu vou fazer? Vou calcular quanto ele ganhou, né? Aplicando na valorização da casa. Que a casa ele comprou por 50 mil, só que ele vendeu também com um ano depois e a casa valorizou 3%. Tá? Então vamos calcular para ver quanto ele ganhou de juros nessa casa. Juros vai ser capital, que é o valor da casa, ó, 50 mil, ó, vezes a taxa, que foi 3%, que valorizou a casa, vezes o tempo, que também foi de um ano.
dividido por 100. Quando eu faço isso aqui, pessoal, estou calculando os juros que eu ganhei depois que eu vendi a casa. Porque ó, a casa foi comprada aqui ó, por 50 mil reais, mas para isso ele pegou emprestado 10 mil de Edson e 10 mil de Carlos para pagar um ano depois, cada um deles. Então, para pagar um ano depois, ele aqui ó, vai ter que pagar 900 reais de juros, né, para Edson e Carlos. Só que ele resolveu vender a casa após esse um ano. E aí essa casa valorizou 3%. Então eu estou calculando aqui quanto ele ganhou nesse período aí com a valorização da casa, né? Aí eu vou tirar aqui ó, 2 zeros também. Aí sobrou 500 vezes 3. Então vai ficar juros é igual. 500 vezes 3, pessoal, dá 1.500. Então veja só. R$ 1.500 foi o que ele ganhou nesse período aí de um ano com a valorização da casa. Só que esse 1.500 ele vai ter que pagar de juros R$ 900 que ele pegou emprestado de Edson de Carlos. Então vou pegar o que ele ganhou de juros com a casa, que é R$ 1.500, menos o R$ 900 que ele pegou emprestado. Ou melhor, o R$ 900 que é o juro do dinheiro que ele pegou emprestado, de R$ 10.000 de Carlos e 10 mil de Edson. O que sobrar vai ser o lucro dele, pessoal. Então, ó, 0 menos 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0. 15 menos 9 vai dar 6. Ou seja, ele pegando emprestado esse dinheiro de Edson e de Carlos e comprando essa casa por 50 mil, né? Quando passar um ano, ele paga a dívida dele, né? Que lembre só, R$ 900 não é a dívida toda, é só os juros, mas ele vai pagar o valor, né? E mais esses juros. E ainda vai sobrar R$ 600 para ele, ok? Então tá aí. Pessoal, uma questãozinha bem tranquila, tá? Letra C. Ele paga todo mundo e ainda sobra R$ 600 de juros para ele. Tá bom? Então agora vamos para a questão número 4. O que que diz aqui, ó? Mariana precisa comprar um fogão. Depois de pesquisar bastante, ela encontrou um fogão com duas opções de pagamento. R$ 700 à vista ou R$ 800 em 4 parcelas de R$ 200, pagando a primeira parcela no ato da compra. Sabendo-se que Mariana tem os R$ 800 e pretende aplicá-los a juros simples de 4% ao mês, qual tipo de pagamento será mais vantajoso financeiramente? Pessoal, vamos lá. Questãozinha boa também, ó. À vista, ela paga R$ 700, né? Esse é o valor à vista, tá? E se for pagar a prazo, ela paga R$ 800. Ou seja, vai ser 4 parcelas de R$ 200. Só que tem um detalhezinho aqui, pessoal. Ela pretende, né? Vamos ver aqui, ó. Ela pretende pagar a primeira, que é a condição, né? Ela paga a primeira e ela aplica, né, o restante. Observe que ela tem os R$ 800. Só que se ela tem 800 e ela paga a primeira parcela no ato da compra, que tem a condição, né? Paga primeiro no ato da compra. Se você pega 800 menos 200, então sobra R$ 600 para ela aplicar. Essa questão está meio confusa, mas no meu entendimento é isso. Então, como é que ficaria? Ó? Os juros que ela vai ganhar aplicando esse dinheiro vai ser o capital, que ela tem R$ 600, que é o capital, multiplicado pela taxa, que a aplicação vai ser de 4%, ó, 4 vezes o tempo, né? Que vão ser 4 meses. Tudo isso dividido por 100. Por que vão ser 4 meses, pessoal? Porque ela paga a primeira parcela no ato da compra. Então, se ela tem R$ 800 e ela paga a primeira, que é 200, sobra R$ 600 para ela. Aí ela aplica esses R$ 600 durante 4 meses, né? Que são o período das 4 parcelas aí. Aí fazendo essa continha, ó, eu tiro os 2 zeros, fica 6 vezes 4, 24. Então vai ficar 24 vezes 4. Vou fazer essa continha aqui em cima. 24 vezes 4. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 2, 8, com mais 1, 9. Ou seja, pessoal, isso aqui vai dar R$ 96. Então, os juros aí vai ser de R$ 96. Só que, observe isso aqui, ó. Se ela compra à vista, ela compra por 700. Aqui ela está ganhando R$ 100. Se ela comprar nessa condição,
ela pagou 200 de entrada, com mais 600, né? Os 800. Só que ela ganha R$ 96 de juros, tá? E aqui ela ganha 100 de desconto. Então, na verdade, ela está perdendo R$ 4. Se eu aplicar esses R$ 600, se aqui desse R$ 100 ou mais, se der R$ 100, aí tanto faz, né? Mas se desse 101, ela estava tendo vantagem de R$ 1. Como deu 96, se ela comprar a prazo, ela está perdendo R$ 4. Porque aqui, ó, ela só ganhou R$ 96 de juros. E aqui ela está ganhando R$ 100 de desconto. Ok? Então é mais vantagem comprar à vista. Nesse caso aqui. Tá bom? Essa é a condição. Por quê? Aí tem a justificativa, né? Por quê? Porque aqui ela ganha R$ 100, né? E aqui ela ganha 96. Ok? Então, vamos lá para a próxima questão. A próxima questão, pessoal, é um desafio, né? Um desafio aí. Um desafio, esse desafio eu peguei na internet. O que diz aqui, ó? Qual o valor da expressão numérica? Aqui não tem nada a ver mais com juros simples, viu? É um desafio que eu coloquei. Olha só, pessoal, aqui muitas pessoas confundem porque não observam a operação. Em uma expressão numérica, a gente resolve primeiro o que está, ou melhor, primeiro multiplicação ou divisão na ordem que aparece, depois soma, né? Ou subtrai. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Ó? Vou colocar aqui, ó, vou repetir o 2, vou dividir, ó, vou dividir 6 dividido por 2 dá 3, e aí eu vou multiplicar por 3, tá? Então, ó, repetiu 2, repetiu mais, fiz a conta. Ó, 6 dividido por 2, 3. Agora eu vou multiplicar 3 por 3. Então vai ficar 2 mais. Não posso somar 2 mais 3, viu? Que a primeira é a multiplicação. 3 vezes 3, 9. E 2 mais 9 vai dar 11, tá bom? Então, bem tranquila a questãozinha aí, mas tem que ficar atento, tá? Primeiro, ó, repete o 2, repete a adição, faz a divisão, repete a multiplicação e depois continua. Ó. 6 dividido para 2, 3. 3 vezes 3, 9. 9 com mais 2, 11. Alternativa aqui, ó, 11. Ok? Então tá aí as questões de porcentagem, juros simples e essa questão de desafio, tá bom? Valeu, um abraço e até mais.